Ceratocone, é possível evitar? Ceratocone é um assunto muito importante, porque pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa. Hoje eu quero te dar orientações e eu vou te passar 4 dicas para te ajudar a entender melhor essa patologia e que vão contribuir para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e, com isso, minimizar os efeitos. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte. O ceratocone é uma doença corneana degenerativa, não tem inflamação e geralmente é assimétrica, ou seja, normalmente um olho fica pior que o outro. E é também progressiva, mas em quase todos os casos os 2 olhos são afetados, mesmo que seja um olho um pouquinho a mais do que o outro. A incidência é de mais ou menos 1 para cada 2.000 pessoas na população geral, mas já tem estudo mostrando que é muito mais comum do que isso. O que ocorre é que vai acontecendo um afinamento na parte central da córnea. A córnea muda em 2 aspectos, vai ficando mais fina e mais curva, de forma que vai causando uma protusão apical. Essa protusão vai causando um astigmatismo irregular, bem acentuado e bem intenso também, e consequentemente vai piorando a visão da pessoa. Geralmente o ceratocone começa no final da adolescência e no início da fase adulta. É o mais comum. Já foram feitos vários estudos que mostram que existe um papel da hereditariedade, ou seja, se tem um caso na família, isso aumenta a chance de ter outros casos. Isso é importante. Outra coisa que os pesquisadores descobriram também é que existe uma relação entre algumas doenças e o ceratocone, tipo síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Marfan, retinose pigmentar, esclera azul e algumas outras. Existem várias formas da gente classificar o ceratocone, mas para o que importa para hoje, eu vou passar para vocês a classificação de acordo com o estágio, de acordo com a curvatura e de acordo com a ceratometria, que é uma medida corneana. Ele pode ser incipiente, moderado, avançado e grave. Isso que eu acabei de falar é muito importante, muito mesmo. Por quê? Porque eu falei no início que o ceratocone é progressivo, ou seja, se a pessoa não faz nada, pode ter uma piora. Passa de um estágio para o outro. Se cada estágio é diferente do outro, em cada estágio o tratamento também vai ser diferente do outro. Nas fases iniciais, os sintomas do ceratocone são muito confundidos com os sintomas da miopia e do astigmatismo. A pessoa passa a ter embaçamento visual, uma fotofobia também. A visão vai piorando um pouquinho e aí, nesse caso, o grau dos óculos começa a mudar com frequência. Enfim, nessas fases iniciais, a gente trata o ceratocone com óculos mesmo ou com lente de contato gelatinosa. Agora, se a doença continua progredindo, a abordagem já precisa ser diferente. O jeito de tratar já muda. Óculos passa a não servir mais e a lente gelatinosa também não. Nessa próxima fase já precisa ser lente rígida especiais para ceratocone. São as lentes de contato rígidas, gás permeáveis, lentes Rose-K, lente Soper, dupla face, monocurva, bicurva, tem vários tipos. A partir daqui a coisa já começa a ficar um pouquinho mais delicada. Daqui para frente, ou seja, os estágios moderado e avançado, a forma de tratar já passa a ser através de crosslink, implante de anel e, por último, quando a pessoa já usou todos os recursos, a gente passa para o transplante de córnea. Ou seja, nesse caso agora, a gente está falando de um tecido humano doado a partir de uma pessoa que faleceu. Eu gosto de falar sempre para os meus pacientes, transplante de córnea não é uma coisa tão simples quanto trocar uma lâmpada. Como todo transplante, existem as possibilidades de infecção e também de rejeição. E por que eu estou falando isso? Por 2 motivos. Primeiro motivo, existem tantas formas de tratamento para os estágios iniciais, tantas. Cada dia que passa, a medicina descobre mais coisas bonitas. Então, use o tratamento que você já tem na fase inicial. Quer ver? Mesmo que não esteja corrigindo o ceratocone, as lentes rígidas, por exemplo, dão uma visão muito boa para a pessoa. E a pessoa já passa a ter uma qualidade de vida muito melhor. E agora, já falando como procedimento, a gente tem um crosslink e tem um anel intraestromal para evitar de chegar no transplante. Não que o transplante seja ruim, não é isso. Cada dia que passa, a técnica cirúrgica está cada vez mais segura, os instrumentos que a gente usa cada vez mais precisos. E com isso, os resultados cada vez melhores. Mas é muito mais seguro fazer um implante de anel nas fases intermediárias do que esperar sem fazer nada e deixar evoluir para o transplante de córnea. Tudo bem?
Mas é importante deixar uma coisa bem clara. Eu estou tentando resumir para você fazer uma imagem que cada estágio a gente trata de uma forma diferente. Para cada caso existe uma particularidade. O especialista em córnea vai poder determinar o melhor passo para ser feito em cada etapa. Por exemplo, crosslink é você juntar riboflavina, que é uma vitamina hidrossolúvel, que faz parte do complexo de vitamina B2, com irradiação UVA. Isso vai fortalecer as fibras de colágeno da córnea e vai evitar que elas fiquem aquele formato de cone. Procedimento super rápido e super seguro. Só para você saber, o crosslink é um método muito usado na indústria de polímeros para fazer o endurecimento dos materiais e também na bioengenharia para estabilização de tecidos. Método muito bom. Agora o anel, chama implante de anel intraestromal. Estroma é o meio da córnea. O implante de anel é um procedimento cirúrgico super seguro, com resultados muito bons e que vai melhorar demais a visão e a qualidade de vida desses pacientes. Os segmentos eles são implantados dentro da córnea e eles aplanam aquela parte daquela região. A visão da pessoa melhora muito. Um dos principais aspectos que vai mostrar qual o caminho a seguir é a visão da pessoa, ou seja, é a acuidade visual dela ou a quantidade que essa pessoa consegue enxergar. A gente vai tentando todo passo a passo. Para cada estágio, uma forma melhor de tratar. E o que vai definir isso? O que vai definir a estratégia que a gente vai usar? São aspectos do exame físico, que a gente chama de biomicroscopia, e também das tecnologias que a gente possui, topografia, paquimetria, pentacam e principalmente, se está tendo piora ou não da visão daquela pessoa, tudo bem? Agora, a segunda parte, do ponto de vista do paciente, o que o paciente pode fazer para evitar que essa doença passe de um estágio para o outro? Já que eu falei que ela é progressiva. Eu não falei com você que geralmente o início do ceratocone acontece normalmente na adolescência, início de fase adulta? Se a gente pegar a maioria das pessoas, a maioria dos pacientes em estágio avançado de ceratocone e for avaliar, analisar a história pregressa dessas pessoas, olha, a grande maioria tem um passado de alergia ocular importante, rinite, sinusite, essas alergias respiratórias intensas, que a pessoa coça muito os olhos, tem aquela alergia ocular intensa, ou seja, se a gente já sabe disso, vamos pensar em como conseguir melhorar essa parte nesse momento. E para isso eu vou te passar 4 dicas. Então vamos lá. Primeiro, preciso fazer uma avaliação com o oftalmologista todos os anos. Eu brinco muito com os meus pacientes, que isso é quase obrigatório, é uma lei. É brincadeira, mas é importante. Precisa avaliar todos os anos e no mínimo uma vez por ano. Tem casos, tem pacientes que a gente avalia até mais vezes, 4 vezes, 5 vezes. Cada caso é um caso. Mas enfim, quantas vezes precisar. Os exames que a gente tem hoje, como eu já falei, pentacam, topógrafo, eles mostram de uma forma muito tranquila quando a pessoa tem algum indício de ceratocone. Então, ou seja, é mais fácil que a gente faça o diagnóstico de uma forma precoce, tudo bem? Agora, o número 2, tratar de forma certa as alergias oculares. Não dá para tratar mais ou menos. Tem gente que todo período de inverno dá aquela crise, fica com aquela coceira nos olhos. Para quem mora na capital, muitas vezes aquela poluição, o ar seco do inverno, piora muito o quadro. Já quem mora em área rural, muitas vezes também tem um excesso de poeira, o pó, que podem fazer aumentar a vontade de coçar os olhos, ou seja, precisa cuidar. E para quem já tem um processo alérgico, isso contribui muito. A gente sabe que as alergias oculares podem causar na pessoa. A gente estuda, tem livro para isso, tem trabalho científico que norteia tudo aquilo que a gente fala. Só para você ter uma ideia, a primeira publicação da literatura médica sobre ceratocone veio lá da Inglaterra, em 1854. Imagina, é muito tempo, são muitos anos de estudo. Então, eu vou tentar resumir. Se a situação A leva para a situação B, nós vamos tratar a situação A. Para que esperar desenvolver o ceratocone para poder começar a tratar? Se a gente já sabe que a alergia ocular pode levar ou até mesmo agravar a situação, vamos tratar o que causa. E outra, para que esperar o ceratocone ir para o estágio mais avançado, para poder fazer um transplante de córnea, por exemplo? Não precisa. A gente já tem um arsenal de ferramentas que a gente pode usar nas fases iniciais para evitar de chegar no transplante. Eu acho que esse aspecto é um aspecto importante. Só para você entender, um exemplo. Eu falei que vai acontecer um afinamento na córnea, nesse processo de evolução do ceratocone. É assim que acontece. Se esse afinamento vai progredindo, a córnea vai ficando tão fininha que começa a aparecer umas alterações na biomicroscopia chamadas de estria corneana. Quando a gente passa a ter isso, a gente já começa a pensar na fase final de tratamento, que é o transplante, que é o último recurso. Com isso, o que eu quero dizer? Vamos deixar todos os recursos que a gente tem para as fases iniciais. E mais importante,
Pais, mães e todos aqueles que cuidam dos pequenos em casa, não deixem as crianças coçarem os olhos. Leva no otorrino, leva no alergista, leva no oftalmo. O mais importante é a prevenção. Assiste o vídeo que eu fiz sobre alergias oculares. Eu passei dicas super importantes e bem fáceis sobre esse assunto, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Essas alergias elas podem causar um ceratocone. E quanto mais cedo a gente cuidar, mais fácil vai ser o controle no futuro. Tudo bem? Agora a dica número 3, sobre lente de contato. Quem usa lente de contato sem orientação de oftalmo precisa tomar cuidado. Usar uma lente sem supervisão do especialista, a lente pode ficar muitas vezes mal adaptada. E às vezes a pessoa não percebe a curto prazo, mas aquilo pode estar induzindo um processo de ectasia, que é o ceratocone. Para avaliar a lente, precisa de equipamento certo, fazer as medidas precisas da córnea. Olha diâmetro, curva base, grau exato da lente. Precisa conversar com o oftalmo. Se a lente não estiver perfeitamente adaptada na córnea, pode trazer problema, tudo bem? Agora o número 4, óculos. Óculos escuro. É muito comum a pessoa que tem astigmatismo, ela vê halos luminosos em torno das imagens. As coisas começam a ter um brilho meio estranho e a pessoa começa a sentir uma fotofobia intensa. Fotofobia é essa dificuldade com a luz. E isso causa uma dificuldade muito grande nos ambientes com muita luminosidade. A luz solar, por exemplo, ela incomoda muito o paciente. Ou seja, usar óculos escuros, óculos de sol, é muito importante. Além de ajudar para evitar essa fotofobia, vai evitar também o aparecimento precoce de outras doenças, por exemplo, a catarata e de doenças maculares, que tem a ver com isso, tem a ver com radiações ultravioleta. Tudo bem? Olha, de tudo que eu falei hoje, talvez o mais importante seja fazer a avaliação oftalmológica anual. Parece bobagem, mas eu tenho certeza que você conhece pessoas que nunca fizeram o exame dos olhos na vida. Então, se você conhece, orienta a pessoa. O exame oftalmológico precisa ser feito todos os anos, a partir do nascimento, todos os anos, todas as idades. É importante isso, é importante lembrar. Eu sempre deixo dicas e orientações iguais a essa lá no nosso Instagram e eu quero te convidar para que você siga a gente lá e deixe nos comentários suas dúvidas ou aspectos importantes sobre alergias oculares e ceratocone. Se você tem ceratocone ou se conhece alguém que tem, como que descobriu, se conseguiu controlar sem cirurgia ou se fez cirurgia, enfim, divide um pouquinho da sua experiência sobre esse assunto, até mesmo para ajudar quem pode estar assistindo esse vídeo. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo!